O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Mais um episódio, Edma Alves, da temporada Rafa Brandão. Estamos aqui de volta. Me perdi na temporada, se é 5 ou é 4. Eu não sei, há muito tempo já. Eu sei que é o 4º ano, mas qual é a temporada? Já mudamos tanto. Eu acho que é 5. Mas sejam muito bem-vindos, vocês que estão ouvindo a gente. Esse é mais um episódio do Talk da Saúde, né, Edma? Vamos dar aqueles recadinhos rápidos? Claro, já agradecendo você que é frequente aqui, você já segue a gente, muito obrigada por voltar. E quem é novo aqui, a gente sempre pede aquela ajuda de ajudar a divulgar o trabalho, é bem simples e grátis. Basta você avisar a plataforma que você está gostando do conteúdo. E fazendo isso é apertando o botão de seguir ou avaliando o episódio com 5 estrelas. Assim, a plataforma entende que você curtiu e aí ela espalha para muito mais pessoas. É uma maneira simples. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, segue a gente também. O YouTube entrega mais, quanto mais seguidores e quanto mais likes nos vídeos. E se você quiser ver tudo que a gente já produziu, mais de 170 episódios de uma forma bem organizada, bem didática, pode ir lá no nosso site, talcodasaude.com.br. Lá você, por assunto, consegue achar todos os nossos episódios divididos nos nossos pilares de uma maneira bem organizada. Fica o convite. E a melhor forma de conversar comigo e com a Rafa é no nosso Instagram. Lá a gente responde pessoalmente todos os comentários e todos os inbox. É assim que a gente consegue conversar de uma maneira mais rápida. Acho que eu fui rápida, hein, Rafa, hoje. Não foi? Inclusive, você foi muito eficiente. Você deu todos os recados. Você economizou a minha fala, apesar de você estar rouca, né? Obrigada. Tô rouca porque ontem teve jogo do meu time e ele ganhou. Então, por motivos de vitória, eu tô rouca. Tá certo, tá perdoado. As pessoas vão perdoar, porque realmente seu time ganhar é uma coisa ótima. Tem acontecido mais frequentemente, ultimamente. Bom, então vamos entrar no nosso assunto, já que você tá nesse embalo aí, eu acho que você é uma das melhores pessoas para fazer a apresentação desse assunto, já que você ama esse assunto, coluna, né, Edma? Qual é o nosso assunto? Fala para as pessoas porque a gente escolheu tratar desse assunto tão importante, né, que impacta tantas pessoas aqui no Top da Saúde. Eu sou uma pessoa que eu estudo esse assunto, né, Rafa? Mas eu não vivenciei ele em mim. Então, sim, ele é um mito quando você teve a oportunidade de me acompanhar em alguns cursos, quando a gente vai dar curso de coluna, sempre surge a pergunta sobre a escoliose. Mas minha aluna tem escoliose, ela pode pegar carga, ela pode fazer tal exercício, como que eu faço? Eu tento tratar, é só o fisioterapeuta que trata, ou o profissional de educação física também consegue ajudar. Enfim, então, realmente, em todos os cursos de colunas que eu ministrei até hoje, nunca faltou a pergunta sobre escoliose. As pessoas, eu acho que têm muito medo, né, muito receio. Eu acho que elas encaram até como uma deformação mesmo, como uma coisa muito perigosa. Acho que isso vem caindo, o mito vem caindo, a gente vem aprendendo como cuidar melhor dele também, né, dessa situação. Mas hoje a gente trouxe alguém que vivencia isso desde muito nova e resolveu fazer isso a vida dela. Então, eu estou aqui, eu vou fazer perguntas como profissional, mas hoje a gente vai escutar uma vivência prática e de uma pessoa que depois de descobrir, decidiu estudar e comunicar isso ao mundo. Então, essa é a importância, Rafa. Legal, eu tô bem curiosa, porque eu sou muito fã. Primeiro eu vou apresentar. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Talk da Saúde. E eu já vou adiantar, a Júlia, eu vou dar um spoiler, né? Que ela é jornalista e eu amo ler livros de jornalistas. Porque eu acho que eles têm uma incrível capacidade de tornar as questões complexas fáceis para o entendimento das pessoas. Então, assim, sou fã, já vou logo falando, tá? Tô cheia de dúvida, acho que vai ser um papo bem legal. Seja muito bem-vinda e, por favor, para quem não te conhece, apesar de eu ter dado um spoiler, se apresenta, por favor. Rafa, Edma, todo mundo que nos assiste, que nos escuta, muito obrigada pelo espaço. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Meu nome é Júlia Barroso, como a Rafa falou, eu sou jornalista, futura psicóloga. Estou começando o curso de psicologia esse ano para ajudar a atender pacientes de escoliose, né, daqui a 5 anos, porque a graduação de
de psicologia são 5 anos, então essa é a minha missão aí de vida, mas atualmente eu sou jornalista e eu descobri a escoliose com 11 anos e eu fiz isso a minha vida, né, meio que transformei sendo bem clichê, mas aquele limão numa limonada, porque a escoliose não é nada fácil, e aí eu depois vou contar um pouquinho para vocês aí como que eu descobri e tudo mais, e aí depois eu lancei 2 livros falando desse problema, né, na coluna, que chega a ser uma deformidade para muitas pessoas mesmo, dependendo da gravidade. Então, essa sou eu, jornalista, paciente de escoliose e que trabalho aí em prol da conscientização dessa, a gente pode chamar de patologia. Então, começa contando, assim, com 11 anos, como que você descobriu? Foi uma situação, uma visita normal ao médico, uma situação em casa, uma situação na escola? Como que foi esse primeiro despertar para olhar para a sua coluna? Essa pergunta é muito importante, Edma, porque assim, a gente trabalha muito em cima da detecção precoce da escoliose, tá? Então, se a gente tivesse um programa de triagem nas escolas, se a gente tivesse mais informação para a sociedade, a gente teria muito mais crianças sendo diagnosticadas mais cedo. No meu caso, como é a maioria dos casos ainda hoje em dia, a gente descobre por acaso. Eu fui ao médico, ao ortopedista, para ver uma questão de joelho, de perna. E eu tinha 11 anos, eu estava ali no auge eu estava ali na pré-adolescência, né? Que é quando começa ali o estirão. E ele reparou que tinha uma coisa desnivelada na minha coluna. Prontamente ele fez um teste clínico e me indicou para um especialista em escoliose já de cara. E eu já tinha, com 11 anos, uma escoliose bem moderada, que a gente chama, porque era uma escoliose já de 30 graus. A gente pode pensar isso em curvatura. Então, são 30 graus de curva, é bastante coisa para uma menina de 11 anos. E foi um susto, foi essa descoberta para os meus pais e para mim foi assim, abriu o chão e a gente não sabia o que fazer. Porque se hoje em dia a gente ainda não tem informação, imagina naquela época que não tinha nem internet, não tinha nada, né? Eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 42, então faz muito tempo. Esse médico, ele era, imagina, um pediatra, uma coisa mais geral, e aí você teve que ser encaminhada para algo mais específico, assim. Queria começar um pouco daí, assim, das suas lembranças mesmo. Como você lembra desse processo? E quais foram as primeiras palavras, assim, sobre o diagnóstico que você lembra que te marcou? Foi uma coisa mais positiva, uma coisa mais negativa? Uma percepção de uma garota mesmo, assim? Foi negativo. Eu posso dizer que foi negativo porque a primeira coisa que eu escutei foi a palavra colete. O colete, ele é uma situação muito difícil na vida de uma menina e de um menino que está começando a acompanhar o corpo começa a mudar naquele processo com 11, 12 anos, tem toda uma evolução ali que a gente está começando a se conhecer. Então, quando o médico falou que muito provavelmente teria que usar um colete, apesar de eu ainda não saber na época o quão ruim era o colete, porque só piorou, né? A notícia foi péssima, mas depois quando eu vi o colete pessoalmente, aí a minha ficha realmente caiu. Então, foi tudo muito negativo, justamente porque a gente não estava nem um pouco preparados para isso, né? Ninguém estava. A gente não foi numa triagem escolar para ver se tinha uma escoliose, de repente com uma expectativa de talvez sim, talvez não. A gente simplesmente, né, eu e meus pais, nós fomos pegos de surpresa. Então, quando ele falou a palavra colete, aquilo já me deu aquele sentimento ruim. E aí a gente começou a fazer uma natação, que na época, gente, não tinha tratamento especializado para escoliose, tá? Hoje em dia a gente tem a fisioterapia com exercícios específicos e ainda o colete, mas não mais o mesmo colete, né? E aí o médico me mandou para natação. Não melhorou, porque a natação não é tratamento para escoliose, né? Só me ajudou aí a ter mais musculatura na coluna. E aí eu tive realmente que começar a usar o colete. E foi a pior fase da minha vida, eu não tenho dúvida disso, é um grande trauma para mim, como para todas as outras pessoas que eu converso, que me seguem no dia a dia. O colete de Milwaukee, falando agora especificamente do colete, é um colete que ele é um ferro que vem da cintura até o pescoço, e 2 ferros atrás que vem da bacia até a nuca, mais um acrílico na bacia e na barriga, e mais algumas almofadas espalhadas aqui no tórax. É um objeto de tortura, eu diria. É muito difícil usar o Milwaukee, e a gente teve que usar, né, eu digo a gente, porque muitas outras meninas tiveram que usar o Milwaukee, que era o tratamento da época, 23 horas por dia durante anos. Então, realmente foi muito difícil esse início, essa descoberta da escoliose, e ter que usar um colete desse logo de cara com 11, 12 anos, foi extremamente traumático.
Eu tô curiosa com relação a como esse desenrolar, como você foi parar de vou estudar sobre isso, vou falar sobre isso, e qual foi essa inquietação? Você pode continuar um pouquinho a história? Você usou o colete durante quanto tempo? 8 anos. 4 anos. Isso. Tá, e depois desses 4 anos, deu tempo já da ciência avançar com relação a isso, nessa questão de multidisciplinar, ou não? Ainda não? Naqueles 4 anos que eu ainda usava, né? Porque aí, contando mais um pouquinho da história, como a Rafa pediu, eu comecei a usar colete, em paralelo eu continuei fazendo a natação para deixar a coluna maleável, né, molinha. E aí a vida foi passando, esses 4 anos foram passando, foram 4 anos muito difíceis, a gente não tinha ainda a palavra bullying, mas obviamente, né, que eu era tratada de forma diferente na escola. As minhas amigas me apoiaram muito, era a minha salvação, eram as minhas amigas, né, era a minha diversão com elas, a minha risada. Era onde eu conseguia fazer a minha fuga. E aí os anos foram se passando, a gente sempre acompanhando de 6 em 6 meses no médico. E aí quando eu fechei o crescimento, que a gente chama, né, que é o crescimento, a gente consegue identificar aqui pelo osso da bacia, a gente chama de Risser. Quando eu cheguei em Risser 5, que é o crescimento fechado, eu tinha quase 15 anos, eu comecei a usar o colete com 11. Foi assim, uma libertação, quando o médico falou, olha, seu crescimento fechou, o colete você tá liberada. Aí eu fiquei mais 1 ano usando ele só para dormir. Então, ele me liberou de dia e eu continuei de noite. Nesses 4 anos, não teve nenhum tipo de evolução, Rafa, no sentido de novas descobertas, novos tratamentos. A gente continuava entendendo que a natação e o colete eram um tratamento importante, conservador e não cirúrgico, para poder, enfim, tentar pelo menos conter a curva. E aí eu tirei o colete e fui viver minha vida. Fui morar na Inglaterra, com 16 anos, eu larguei tudo, parei de nadar, porque... Se bem que eu não parei de nadar nessa época, não. Eu diminuí a natação um pouco, porque eu já estava nadando há muito tempo. Fui morar na Inglaterra, fui fazer minha vida. Quando eu voltei da Inglaterra com 16, com 17, mais ou menos, a gente foi acompanhar. Eu estava com mais de 60 graus. Então, piorou muito. Piorou mais de 30. Eu tirei o colete, eu devia estar com uns 25. Eu fui para 60 em alguns anos. Isso é muito grave. E aí, eu tive que entrar na cirurgia. E aí foram anos lutando pela cirurgia, porque a gente não tinha dinheiro para operar, né? Uma cirurgia extremamente cara, complexa, ainda até hoje, tá, gente? Muito cara. A gente não tem isso no nosso... A gente não tá bem abastecido no nosso governo, digamos assim, né? Não é uma prioridade no SUS, o tratamento da escoliose. Então, as pessoas estão muito desguarnecidas. Eu já fui uma pessoa na época, mas disse, agora a gente ainda imagina na minha época, né? Então, a gente teve que juntar dinheiro para conseguir operar de forma particular. E ainda assim não se tinha muita informação, viu, Rafa? Porque nem internet ainda tinha. Então, a gente foi meio aos trancos e barrancos mesmo. E aí, se você quiser, eu posso contar um pouquinho do processo de como eu consegui transformar isso, por que eu resolvi comunicar, né, sobre isso. Quando eu estava no hospital, com a cirurgia com 18 anos, eu estava com muita dor, porque é uma cirurgia extremamente dolorosa, fisicamente dolorida mesmo. É morfina, bomba de morfina o tempo inteiro. Eu estava com muita dor e eu já sempre gostei de escrever, né? Sempre fui comunicativa. E a minha mãe, eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, eu tô com muita dor, eu não tô aguentando mais, me dá um papel, uma caneta, alguma coisa. Ela me deu. E eu comecei a escrever meu primeiro livro, A Menina da Coluna Torta, naquele momento, na cama do hospital, para ajudar as pessoas que não tinham informação como eu não tive, porque eu me sentia um ET. Né? A gente não tinha nada. Eu falei, gente, eu sou a única no mundo que eu tenho esse negócio, essa escoliose com esse colete. E na verdade não era. Então eu fiz isso para ajudar outras pessoas com a minha história. E aí, o que vocês falaram antes, né? Eu acho que o jornalista é uma pessoa que tem um pouco mais de habilidade aí de colocar no papel o que está sentindo, o que está pensando. Eu tentei trazer leveza na minha fala, no meu livro. Tem horas que as pessoas dão muita risada, tem horas que as pessoas choram, tem horas que as pessoas... Eu tive muitos relatos disso do primeiro livro, porque isso, eu trouxe leveza e eu trouxe uma coisa meio me auto... Como é que eu posso dizer? Tirando sarro de mim mesma, né? Porque é isso, no final, depois que a gente passa do sofrimento, a gente tem que ser leve, porque senão se a gente for levar esse sofrimento a vida inteira, né, gente? A gente não consegue mais viver bem, porque o trauma foi grande. Sem dúvidas. Eu tô curiosa, a gente vai continuar um pouco essa história, mas eu tô curiosa, porque eu sou profissional de educação física, né, Edma também. Que legal. E eu queria saber um pouquinho sobre isso. Qual foi o impacto, óbvio, da escoliose na sua adolescência? A gente já pode imaginar que foi um impacto muito grande, mas em relação à atividade física, como era essa relação, além da natação, né, na escola? Você poderia fazer movimentos, que a gente sabe o impacto como profissionais, de anos e anos sem teórico, assim, sem movimentar a coluna, né? Se você está com o colete 23 horas, você não movimenta, né? Não faz movimentos básicos, necessários para a nossa
função. Qual foi o impacto disso? Qual foi a relação da atividade física nesse processo? É exatamente o que você falou. Eu fiquei muitos anos praticamente sem, apesar da natação, mas se a gente for pensar em exercícios, né, de musculação, exercícios mais específicos ou que movimentam mais o corpo, tirando a natação, muito parada, né, Rafa e Edma? Porque nessa 1 hora que eu tinha sem o colete, era 45 minutos para nadar, 15 minutos para tomar banho. Eu não conseguia nem fazer um esporte na escola, na educação física. Não conseguia, porque eu era tão travada com aquele colete, meus movimentos eram tão travados, eu mal conseguia andar com aquilo, que eu não conseguia nem fazer um esporte, nada. Então, foi uma fase que acho que a natação realmente foi o que me salvou por ser um esporte completo, que me deixou, assim, até mais maleável para eu encarar uma cirurgia anos depois, entendeu? Porque se não fosse a natação, eu teria ficado atrofiada, porque nem a fisioterapia na época existia, entendeu? Hoje em dia, a gente sabe que a fisioterapia com exercícios específicos, ela é um tratamento da escoliose com base científica. Antigamente não tinha isso, né? E a fisioterapia super ajuda. Mas eu não tive. Interessante não, né? Hoje, mas só uma dúvida. Hoje, ninguém mais faz esse uso desse colete, né? Colete de Milwaukee, não. Eu fui num congresso outro dia, interessantíssimo, maravilhoso, que o médico falou, olha, gente, o médico que receitar colete de Milwaukee deveria ser preso hoje em dia. Porque a gente tem tantas outras opções de colete 3D e adaptáveis ao corpo, que o Milwaukee, ele é tão agressivo, ele não tem a menor, e ele não é tão eficiente como de hoje em dia, então realmente, né, é para ser preso mesmo. Uhum. A gente vai misturando um pouco, Rafa, agora as informações mais técnicas com a história dela, acho que a gente pode ser assim, a gente vai avançando, e eu queria como você aprendeu a explicar o que era escoliose para as pessoas na época, e hoje como você explica, se você pudesse explicar, assim, o que é a escoliose, e o que seria importante diagnóstico hoje em dia para as pessoas? Bom, a escoliose eu aprendi na prática, né? Eu vivi aí a minha adolescência inteira, dos 11 aos 18, quando eu acabei de operar, respirando esse assunto, né? Então, eu escutava muito dos médicos, eu escutava da minha família. Hoje em dia, eu vou a muitos congressos, eu estudo sobre o assunto, eu tenho muito mais informação do que eu tinha na época, porque também ficou muito mais difundido tudo, né? A gente já tem muito mais profissionais especializados em escoliose, tanto médicos, quanto fisioterapeutas, quanto psicólogos. Psicóloga você, psicólogos a gente não é especializado, não. Mas a gente tem vários profissionais que são especializados em escoliose, então eu acabo aprendendo com isso. Mas a escoliose, gente, ela é um desvio da coluna vertebral, é a famosa coluna torta, tá? Ela é um S ou um C. Ela é uma S quando ela é 2 curvas, ou ela é um C quando ela é uma curva só. Não é a corcunda, é isso aqui, olha. E ela rotaciona, então ela é tridimensional. O ombro vai para frente. Você não fica só torta para o lado, você fica deformada, porque você vem para o lado e você vai para frente. Então o peito fica bem maior que o outro. Você fica com uma giba grande atrás, que é uma parte da coluna bem maior que a outra, né? Então, ela é esse desvio tridimensional da coluna. Ela é uma patologia, ela precisa ser levada a sério, porque ela se agrava muito rápido, ela é extremamente, altamente progressiva, principalmente na fase de estirão, na pré-adolescência e na adolescência, quando a gente tem que ficar mais de olho nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Então, de forma muito, muito leiga, a escoliose é isso, assim, né? Ela é a famosa coluna torta e que faz essa ação tridimensional no corpo da menina e do menino. 80% dos casos é em meninas, tá? É em meninas. E 80% dos casos também é a escoliose idiopática do adolescente. Por isso a importância da detecção precoce e a gente avaliar as crianças nessa fase a partir dos 9 e 10 anos de idade até os 15 e 16. Porque a escoliose idiopática do adolescente, que é a sem causa definida, ela dá justamente nessa época do estirão. Então, é muito importante. E sobre o diagnóstico, Edma, a sua pergunta é mais no sentido de qual é a melhor forma de diagnosticar? Sim. Tá. A melhor forma de diagnosticar e mais fácil, e que a gente deveria fazer isso nas escolas e em casa sempre, a gente chama de teste de Adams. É um teste clínico que praticamente, né, todos os médicos deveriam fazer, os pediatras deveriam fazer nas crianças, que você inclina a criança para frente com a mãozinha perto do joelho, né, flexiona o tronco, bota a mãozinha no joelho, e aí de trás você olha se tem algum desnível na coluna ali na giba da criança. Se tiver niveladinha aí também ali na cintura, não tem indício de escoliose, daqui a 1 ano você faz o teste de novo. Se começou um indíciozinho, especialista em escoliose na mesma hora, porque aí ele vai pedir um exame de imagem. E aí a gente tem o raio-x básico, né, para poder diagnosticar, e a gente tem hoje em dia uma coisa muito interessante que chama EOS, que é um exame muito melhor do que o raio-x, porque ele não tem radiação
e ele faz em 20 segundos diversas imagens da escoliose, ele é para escoliose principalmente, só que ainda é um exame muito caro e muitos planos ainda não cobrem, né? Até onde eu sei, só o Fleury aqui em São Paulo, o laboratório Fleury tem o EOS, mas já é um grande avanço aí no diagnóstico da escoliose. Você falou sobre a escoliose idiopática. Existem outros tipos de escoliose. Você pode dar uma pincelada pra gente, por favor? Com certeza. A idiopática é mais comum, né, do adolescente, como a gente já falou. A gente tem a escoliose congênita, que é a escoliose que você nasce com ela, é uma má formação ali do bebê, né? Então você já nasce com a coluna bem torta e é ainda mais complicado do que a idiopática, porque você precisa começar a fazer cirurgia muitas vezes em crianças muito cedo, e aí a coluna ainda está crescendo, então você tem que repetir a cirurgia durante alguns anos, então é complicado, sabe? E a gente tem a escoliose neuromuscular também, que aí é por conta de paralisia cerebral, por conta de problemas neurológicos sérios, que aí você, por não ter um movimento, e você não ter digamos, uma vida, né, ativa, aí a coluna vai entortando, você vai atrofiando, e isso vai gerando uma escoliose muito grave. A neuromuscular é bem grave também. Então, esses são os principais tipos, a idiopática, a congênita e a neuromuscular. Rafa, acho que vale a pena trazer que a escoliose ela pode ser funcional no sentido de ser temporária, numa situação específica, no contexto específico, a pessoa precisa inclinar e rodar a sua coluna. São movimentos que a coluna é capaz de fazer, inclinar e rodar. Então, só também para não cuidado com o exagero da palavra, na patologização da palavra também. Porque você conseguir inclinar e rodar, em alguns contextos, é funcional e é esperado que a coluna faça. Acho que a grande dificuldade é quando você observar que esse padrão tem se repetido em vários contextos, ou seja, a pessoa fica em pé, ela tem esse padrão, a pessoa fica sentada, ela tem esse padrão, a pessoa andando tem esse padrão, ou seja, ela está em situações diferentes e ela mantém o padrão inclinado e rodado da coluna, então acho que vale a pena trazer isso. E eu acho que é importante também a pessoa se atentar à gravidade, obviamente, de quantos mais graus mais grave é, acho que parece ser óbvio, mas já acho que vale a pena trazer. A coluna, e principalmente a parte torácica, ela é presa nas costelas, que ela é presa no diafragma, em vários órgãos ali, né? Então, a capacidade respiratória da criança, ela pode ficar muito comprometida se ela estiver com muitos graus. Então, você pode ter uma capacidade respiratória em geral também, muito pior. Então, às vezes a criança está relatando cansaço, dificuldade, não quero correr porque eu fico muito cansada e tal. Então, isso pode ser, sim, por uma questão mecânica de escoliose. Então, vale a pena também ficar atenta nesses sentidos, porque não é uma coluna solta no corpo, tem um monte de coisa ali, né? Tá, só para pegar um gancho disso que você falou a primeira vez. Então, quer dizer o que você quer dizer, só para ver se é isso que eu tô entendendo. Não é porque a escoliose, essa postura tridimensional que a Júlia falou, de rodar, que esta postura no dia a dia, a gente tem que evitar porque é a postura da escoliose. É isso que você entende? Sim. Realmente não. É uma postura que a gente consegue ir e voltar. A grande lance da escoliose é que ela não consegue voltar. É como se fosse um padrão fixo dela e ela vai fazer as coisas, atividades dela assim. Legal. Independente de se mudar o contexto ou não, ela vai adotar aquela organização aí do corpo. E essa organização do corpo vai dificultar alguns funcionamentos, principalmente o respiratório e alguns outros órgãos, e por isso tem que ficar bem atento. Mesmo, não é uma brincadeira. E legal, e você falou também do ângulo, Edma, e vou voltar um pouquinho na história da Júlia, que você disse que por um momento você viu que ela estava com 60 graus. E aí foi quando você teve a indicação de cirurgia. Dentro dessa descoberta da angulação que aumentou, até a cirurgia, existiu algum tratamento ou a escoliose acima de tantos graus já é uma indicação cirúrgica? Conta pra gente aí como é que funciona esse processo, por favor. Tá. Hoje em dia, né, a gente tem muito mais estudo, muito mais evidência científica, né, e muito mais literatura de como tratar a escoliose. Então, se tem por protocolo, mas como todo protocolo, né, a gente tem que avaliar caso a caso, né, a gente vai avaliar clinicamente, pessoa por pessoa, principalmente a escoliose, que é uma coisa muito... ela se comporta de forma diferente nas pessoas, ela não é exatamente igual para todo mundo. Tem gente que tem 25 graus e nunca mais vai ter nada, vai ficar em 25. Tem gente que começa com 18 e quando vê tá em 90. Então ela é muito silenciosa também, então é muito caso a caso. Mas a gente tem por protocolo
que escolioses, elas a partir de 10 graus de curvatura é considerado escoliose. Antes disso, não é considerado escoliose, são desvios normais e posturais da coluna, tá? Mas se tem a partir de 10, já tem que começar a acompanhar. Então, de 10 a 20, mais ou menos, 20 e poucos graus, até no máximo 25, você acompanha a escoliose, né? Não de ano em ano, você acompanha já com uma frequência maior com o ortopedista, para ele poder ver se isso está evoluindo ou não. A partir de 20 e 25 graus, você já começa a ter um olhar aí para um colete, para uma fisioterapia com exercícios específicos de escoliose. Aí você precisa entrar nesse tratamento conservador, ainda não é cirúrgico, você tem muita chance de estabilização de curva nesse período com colete e com fisioterapia. A fisioterapia tem se mostrado extremamente eficiente. E aí, a partir dos 45 graus, por protocolo, é indicada a cirurgia. Mas não é tão simples assim, porque eu conheço vários casos, eu conversei com vários médicos que tudo bem, a pessoa tem 50 graus, ele não vai operar aquela criança ou aquele adolescente só porque ela tem 50 graus. Ele vai olhar todo o contexto, né? O Risser, a menarca, quantos anos ainda tem aí para fechar, quanto tempo ainda tem para fechar o crescimento, quantos anos a criança tá, uma coisa assim, ela tem 60 graus, 50, 60 graus com 11 anos e nem né, ainda tem muito tempo para fechar o crescimento. Então, uma escoliose que ainda vai progredir muito. Outra coisa assim, ela tem 45, mas ela já fechou o crescimento. Então, vamos entrar com uma fisioterapia, não precisa nem mais do colete, porque já fechou o crescimento, mas vamos entrar com uma fisioterapia para dar uma segurada e ver se estabiliza. Então, é muito caso a caso, mas existe sim esse protocolo de que acima de 45, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque, assim, chegou no médico, tem 45, vamos operar? Não é bem assim. Precisa ter um pouco de calma nessa hora, tem que conversar bem, tirem todas as suas dúvidas, escutem uma segunda opinião, vão em médicos especializados em escoliose, não é qualquer médico que entende de escoliose. Aí vai seguir o protocolo, 45 graus eu vou operar. Poderia ter reduzido com fisioterapia nesse caso, porque já está ali no fechamento do crescimento. Então, existem alguns fatores aí muito importantes na hora da gente tomar essa decisão da cirurgia, né? O meu caso foi uma escoliose progressiva, a gente chama de escoliose progressiva, que mesmo com crescimento fechado, que eu fechei com 14 para 15 anos, com 16, 17 eu já estava com uma escoliose bem mais agressiva. Então, assim, ela não para de crescer nunca. Então, você tem que realmente operar, é a única forma dela parar. Senão, hoje em dia, eu estaria com 100 graus, 120 graus. E aí tem toda essa capacidade respiratória impactada, como a Edma falou, né? A gente eu estaria com muitos problemas respiratórios, fora toda a deformidade física, né? Então, a gente precisa prestar atenção aí e realmente seguir profissionais que estudam de escoliose e que possam trazer esse olhar individual para cada paciente. E aí fica a dica, Rafa, nesses casos, nesses casos de tratamento conservador, é recomendado que as pessoas façam exercícios diferentes para os lados, né? Então não vão ser exercícios tradicionais, simétricos. A pessoa vai rodar mais para um lado, vai inclinar para o outro. Ela vai torcer o corpo para um lado num sentido, vai torcer para o outro. Então, essas metodologias, porque na fisioterapia a gente tem... na época eu li uma revisão, a gente tem cerca de 11 métodos de escoliose, alguns com mais boas evidências, outros nem tanto, mas tem bastante escola de escoliose pelo mundo. Mas sim, pessoal, não é estranho, os exercícios são completamente diferentes de exercícios tradicionais. Você vai rodar mais para um lado, você vai inclinar mais para o outro, você vai ser torcido literalmente em um sentido, buscando esse retorno, vamos dizer assim, ou pelo menos essa estabilização da curva que está se aumentando. Então, vale a pena também aqui a dica, tá, pessoal? Se você é profissional, vê alguém fazendo exercício na academia, assim, é super comum. Vamos normalizar os exercícios diferentes aí, que podem ser isso. Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram @cocócoras e fazer o seu pedido.
E se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Eu queria que você, a gente focasse um pouco mais nessa parte da cirurgia, assim, quando você decidiu operar, você saiu. É uma melhora logo muito rápida ou não? Você sai ainda com muita pouca mobilidade, você vai ganhando essa mobilidade aos poucos? Como é esse processo pós-cirúrgico? Se puder falar um pouco. Tá. De novo, né? Na minha época, que já faz alguns anos, era de uma forma a recuperação. Graças a Deus, né? Por conta de toda a ciência e do avanço da medicina, a gente já melhorou muito nesse pós-operatório também. A cirurgia, ela continua sendo uma cirurgia extremamente complexa. A cirurgia costuma ser longa, dependendo, então, se for uma escoliose neuromuscular, nem se fala, ela é até mais arriscada, porque são pacientes bem especiais, mas qualquer cirurgia de escoliose, ela é complexa. A gente tem os riscos envolvidos, mas ela é uma cirurgia que ela demonstra muita taxa de sucesso. Muito difícil você ver quando você faz com bons profissionais, muito difícil você ver uma complicação real da cirurgia de escoliose. E aí, falando um pouquinho de pós-operatório, eu tive muita dor. Foram 7 dias no hospital, assim, urrando de dor, porque as costelas, parecia que tinha um caminhão me atropelado, ida e volta, ida e volta, ida e volta, ida e volta. Então, assim, eu tive muita dor, porque a Edma até falou isso, né? A coluna, ela tá ligada nas costelas. Então, é o seu eixo, né? Então, o seu corpo todo, você imagina, eles puxam vértebra por vértebra com a mão, até onde é possível, até onde a medula permite, né? Para você não ter nenhum problema aí, nenhuma lesão medular, que é a maior preocupação da cirurgia de escoliose. Então, eu tive muita dor. Eu andei rápido. Na verdade, eu andei depois de 48 horas, eu levantei. E aí, eu comecei a fazer aquela andadinha básica no hospital e tal, mesmo assim com muita dor e tudo mais. Hoje em dia, e aí eu fui aí só acabando no meu caso, eu fui para casa depois de 10 dias mais ou menos, fiquei com uma cinta para poder segurar um pouquinho a coluna, e depois de uns 3, 4 meses eu já estava bem, assim, vida normal, não no sentido de fazer todos os exercícios, mas indo para a faculdade, voltando, caminhando e tal. Hoje em dia, o que se tem muito estabelecido é que quanto antes você andar, melhor. Quanto antes você movimentar o corpo, melhor. E se você vier de um movimento, né, de fisioterapia antes da cirurgia, de exercícios específicos antes da cirurgia, de acompanhamento de atividade física, se você não é uma pessoa que não faz exercício, você faz exercício, você tem uma taxa de recuperação muito mais rápida, muito maior. E aí você entra com a fisioterapia depois da cirurgia também, e ajuda demais o paciente. Eu vejo hoje em dia seguidoras e meninas que eu sigo, né, e até adultos, gente, sai da cirurgia super bem, no sentido de que já se movimenta, pouquíssimo tempo depois já está fazendo uma fisioterapia super complexa, mexendo várias coisas, e assim, e aí vida normal. Então, assim, a gente avançou nisso, né, a gente descobriu aí, a ciência descobriu que quanto antes andar, quanto antes a gente se movimentar, muito melhor para o nosso corpo. Eu demorei 48 horas para levantar da cama. Hoje em dia não é mais isso, não é mais esse protocolo. Você já levanta bem antes. Então, continua sendo complexo, mas a gente teve esse avanço e teve avanço nas técnicas também. Enfim, aí médicos podem falar muito melhor que eu. Existiam muitos estudos em outras áreas, tá? Não na escoliose, mas, por exemplo, de hérnias, que comparam tratamento conservador com cirurgia. E muitos desses estudos veem que depois de um ano as pessoas acabam estando no mesmo lado, ou seja, você poderia ter optado por um tratamento conservador. O que diferencia nisso numa escoliose? Como médico, os estudos mostram não, tem que operar, como é que isso acontece? O que a ciência diz pra gente? Então, até onde eu sei, até onde eu estudo, tem alguns fatores aí. Por exemplo, aquilo que eu falei, se é uma escoliose com alto grau de COB, né, que a gente chama, com alta curvatura, quando a criança ainda tem muito para crescer, essa escoliose vai avançar muito rápido. Então, se ela já está ali com 45, 50 graus e ainda, né, no início da menarca, ainda nem menstruou, provavelmente se vai para uma cirurgia para evitar todo esse sofrimento de você chegar a uns 70 graus e aí ter que operar e aí ser mais difícil ainda. Então, assim, os médicos, eles avaliam isso, principalmente essa questão do crescimento a fechar, né, e quantos graus de COB, que a gente chama de COB, aquela criança tem. Então, eu acho que é isso, assim, não é porque tem 45 que vai operar.
Mas a partir de 45, 50, você já fica muito mais propenso a ter que passar por uma cirurgia, principalmente se você estiver longe de fechar o seu crescimento. Principalmente isso. E como é hoje a mulher, Júlia, com a coluna torta, que é o segundo livro, você faz acompanhamento ainda? Você tem ainda algum grau de escoliose? Como é isso? E o que você se faz de tratamento? Vamos dizer, ainda é um tratamento ou não é? Ou só uma atividade física normal? E fala um pouco como está hoje. Com certeza. Bom, depois que eu operei, eu fiquei com trauma da natação, porque eu nadei muitos anos, né? E aí eu parei de nadar completamente. Eu abandonei, falei, bom, agora que eu tô curada, passei por essa cirurgia, agora eu vou aproveitar minha vida. Não, parei de nadar completamente. E aí fui fazendo outras atividades físicas, nunca fiquei parada, mas eu gosto muito de caminhar, eu sei que não é uma atividade física intensa, mas eu sempre gostei muito de caminhar. Mas é muito corrida. Fiz corrida, enfim, comecei a fazer outras coisas assim, que não fosse a natação, mas não tive mais nenhum tratamento da escoliose, né? Não fiz uma fisioterapia, hoje em dia não tem nada, porque como eu operei, a coluna, ela estagnou, né? Ela estabilizou. A gente acompanha 5 anos com raio-x para saber se ela realmente ficou estável, e depois disso você meio que está de alta, né? Então, a natação eu nunca mais fiz, e como tratamento de escoliose, nada também. O que eu faço hoje em dia é, assim, musculação, que eu tento fazer. Eu não amo, vocês são aí da área da educação física, vocês vão me matar. Eu não amo, mas eu tento fazer o que eu posso, que eu sei que eu tô na idade que eu preciso fazer, não posso abandonar o exercício físico. Mas fiz pilates muitos anos também. Pilates é uma coisa que me ajudou a ter não um condicionamento, mas um corpinho legal, e me ajudava com a coluna e tal. E eu tenho 28 graus de escoliose, então esteticamente ainda aparece a minha escoliose. Eu tenho uma giba grandinha até, porque minha escoliose era grave e na época a gente não tinha tanta técnica como a gente tem hoje. Então, apesar de eu ter um dos melhores médicos da época, a gente reduziu ali até onde ele fez o trabalho que ele tinha que fazer, reduziu até onde a medula. A gente não tinha outras coisas que hoje a gente tem na cirurgia que ajudam a trazer um pouco mais a vértebra. Então, acompanhamento aí neurológico, não sei exatamente os termos, mas tem umas coisas assim, uns acompanhamentos mais precisos aí. E aí eu fiquei com 28, 30 graus mais ou menos, que ainda é uma escoliose moderada, mas ela não é mais progressiva. Então ela tá estável desde que eu operei, mas esteticamente ela me incomoda profundamente ainda, assim. Não é algo que eu olhe e eu ainda é uma coisa para mim que eu ainda não resolvi. Ainda não sou totalmente bem resolvida com a escoliose, digo, em relação à minha autoestima, né? Porque isso é uma coisa que abala demais, principalmente as meninas. A gente fica, e aí falando já um pouquinho do lado psicológico da coisa, né, do abalo emocional, a escoliose, ela abala emocionalmente de verdade, assim. Eu tava vendo um psicólogo outro dia falando que ele pegou uma pesquisa lá de fora, tava fazendo um curso, crianças e adolescentes com escoliose, eles têm mais propensão, inclusive, para tirar a própria vida, né, de suicídio. Maior grau de ansiedade lá em cima grau de ansiedade, depressão e até essa questão do suicídio, porque mexe muito com a autoestima e você sofre uma pressão da sociedade dessa questão estética. Não tem como. Então você não tem maturidade, você não tem idade para lidar com isso. Você está começando a se conhecer, começando a conhecer seu corpo e você já vem com aquele bombardeio sendo diferente dos outros. Então é muito difícil, viu, gente? Então, assim, eu não posso dizer para vocês que eu estou 100% resolvida com a minha autoestima, mas eu melhorei muito. Eu melhorei e eu ajudo muito outras pessoas hoje em dia a superarem isso, sabe? Imagino que sim. E como veio a ideia do segundo livro? O que mudou nesse caminho? A ideia do segundo livro ainda foi também para ajudar, hoje em dia, só que hoje em dia com muito mais informação, mas ele é uma continuação da minha primeira biografia, a minha segunda biografia, com outras coisas que aconteceram. Eu termino a minha primeira biografia com o nascimento do meu filho. E aí, que a gravidez e a escoliose é um tema que engaja demais, as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Então, eu termino com meu filho nascendo, hoje ele tem 14 anos, e aí eu começo outro livro, ele na maternidade. Então, é realmente uma continuação, e eu falo de como que já é a minha vida mais adulta com a escoliose, né? E aí tem depoimentos de médicos, de psicólogos, de profissionais da área da fisioterapia e tudo mais. Então, eu conto o que aconteceu na minha vida, não só com a escoliose, mas eu tive outros desafios aí ao longo desse tempo, né, depois que o meu filho nasceu, e eu fiz por isso, assim, também para ajudar, e também, gente, para ser bem sincera com vocês, a biografia, a autobiografia, ela é uma forma de colocar seus sentimentos ali, né, para fora, é uma catarse, você tira aquilo de você de algum jeito e coloca para o mundo.
E isso te ajuda a superar também, né? É uma forma de superação também, assim, de você falar, não, eu preciso resolver esse problema dentro de mim. Então, ajudando o outro foi uma forma que eu encontrei, e escrevendo, que é uma coisa que eu gosto, me comunicando, foi a forma que eu encontrei de, sabe, de passar por cima disso tudo e falar, não, pelo menos eu vou ajudar alguém com a minha história, sabe? Então, é muito assim, meu principal motivo é esse, assim, é ajudar o próximo. Legal, com certeza ajuda. E ainda tem o lado psicológico muito mais forte, eu acho, numa questão adulta, né? Do que o primeiro livro, acredito que sim. Porque o primeiro, eu falo muito do apoio, isso é interessante de falar, né? O primeiro eu falo muito do apoio que eu buscava externamente, nas minhas amigas, na minha família, principalmente nas minhas amigas. E eu acho que com a evolução aí, né, com a maturidade, eu cresci, eu fiz terapia. Eu deveria ter feito na época da escoliose, mas eu não fiz, eu fui fazer com 30 anos, quando a bomba estourou. Eu comecei a buscar uma força interna mesmo, coisa comigo, né, que o meu terapeuta até hoje me ajuda demais nesse processo. Então, eu acho que essa é a grande diferença da menina torta para a mulher torta, né? Antes eu buscava essa força ali na minha rede de apoio, né? Hoje em dia eu tenho minha rede de apoio para outros diversos assuntos, mas eu acho que eu fiquei uma pessoa, consegui ter construir mais essa força minha mesmo, sabe? De eu buscar, de eu acordar e falar assim, não, mas vem cá, eu sou forte, sou eu vou lidar com isso. Como diria meu psicólogo, eu que estou no comando, né? Eu vou lidar, vou pegar as rédeas do dia, da minha situação, e eu vou lidar com isso, porque eu sei lidar com isso. Então, eu acho que essa é a grande diferença desses 2 momentos da minha vida. Muito legal. E você entrar nessa, a gente não tem fim, hein, Rafa? Se a gente entrar nessa... A gente é profissional da educação física, Júlia, mas a gente adora uma psicologia, sabe? Ai, gente, eu Adora. tô louca pra começar a minha graduação. Não, Adoro o livro de comportamento, assim. é legal, né? Gostei. Muito bem. A gente ama por aqui. E só para um ponto, pessoal, bom, essa ideia do retilíneo, do esbelto, né, ela é muito antiga. Ela vem com fio do prumo muito, muito lá na França, em 1700, e quando a pessoa botava um fio e a coluna tinha que passar exatamente em cima do fio, porque senão ela era considerada doente, enfim. A gente conversa bastante sobre isso aqui. Isso está longe de ser verdade, pessoal. A saúde da coluna, ela está muito além se ela é reta ou não, e a beleza da pessoa também está muito além se ela tem simetrias ou não. Quer dizer, ninguém é simétrico, né? Então, pessoal, vamos avançar pelo amor de Deus, vamos avançar essa conversa para frente, vamos esquecer de ângulo reto e de simetria, que assim todo mundo é mais satisfeito e mais feliz consigo mesma, né, Rafa? Acho que para um approach mais geral, assim, como o Brasil está de assistência nesse sentido mais amplo para a população, assim, de direitos de uma pessoa escoliose? Ela tem direito a fazer essa cirurgia pelo SUS? O SUS oferece, mesmo que através de uma fila, eu imagino, mas existe tratamento para a escoliose hoje garantido por direito? Olha, meninas, o que eu posso falar para vocês é que deveria existir, mas infelizmente a realidade do nosso país, e eu vou ser muito sincera aqui com vocês, eu não sei se eu posso usar esse espaço para isso, mas eu uso esse espaço no meu próprio site, no meu próprio Instagram, e é um assunto que engaja muito, né? Porque as pessoas se mobilizam demais. A gente tem uma fila no SUS para a cirurgia de escoliose. Essa fila é uma bagunça, ela não tem critério nenhum, ela não anda. As pessoas ficam 10 anos na fila, as pessoas ficam 9 anos na fila, sendo que é uma doença, é uma patologia, né? Enfim, é uma condição da coluna extremamente progressiva, como a gente já falou. Então, 9 anos é muita coisa para quem tem escoliose. Eu tenho gente que me escreve com 130 graus que simplesmente foi negado pelo SUS a cirurgia. 130 graus é uma escoliose muito agressiva, muito grave. Pessoas que não conseguem até mais levantar da cama. Então, são negadas pelo SUS, sem um critério, sem uma explicação, sabe? Então, a gente está muito mal amparado, na verdade, nesse sentido. Se a gente não conseguir vaquinha ou não tiver recurso financeiro da família, as pessoas ficam sofrendo muitos anos, gente. Eu fico, assim, penalizada, porque eu consegui, né? Eu consegui, de alguma forma, ter esse recurso, e eu agradeço a Deus todo dia por isso e pela minha família. Mas, assim, as pessoas que me escrevem, elas estão numa situação... Às vezes, são 2 anos para ter uma consulta com um especialista em escoliose no SUS. Gente, 2 anos para ter uma consulta. As pessoas não sabem o que fazer, porque elas não têm como pagar o médico particular. É um tratamento caro. Os médicos são muito especializados, né? Hoje em dia a gente tem, graças a Deus, aí alguns recursos como a ACD, por exemplo,
né, que é uma instituição super, super fidedigna e super idônea e que trata aí a escoliose, ela consegue pegar alguns pacientes da fila do SUS, mas a grande maioria não consegue. Não dá vazão. A gente tem projetos muito interessantes de voluntários, como o Mude a Curva, o Instituto Coluna Reta, que fazem trabalhos voluntários para ajudar a dar vazão à fila. Mas, infelizmente, a gente não é prioridade nenhuma no governo. Então, é complicada a situação, gente. Eu adoraria poder falar que a gente está muito bem amparado nesse sentido, mas a gente não está. Nossa, pera, você disse em algum momento sobre o seu site. Qual é o seu site, Shirley? É www.ameninadacolunatorta.com, que é o nome do meu primeiro livro. Legal, ótimo. Edma, vamos entrar nas nossas perguntas finais? Eu queria, Não, mas eu você quer pedi falar? um resumo antes para ela, Rafa. Sou uma menina hoje e fiz o teste em casa e tô com suspeita. Se pudesse fazer um passo a passo, dicas individuais e dicas de como procurar um médico. Se pudesse fazer um resumão, assim, um passo a passo para a gente finalizar. Ótimo, ótima pergunta, ótimo pedido e solicitação, porque eu acho que eu tenho até um texto no meu site que eu falo sobre isso, eu dou esse passo a passo que ele é fundamental, as pessoas ficam perdidas quando elas descobrem ou estão com suspeita de escoliose, porque não é difundido, né? A gente ainda está aí lutando para ter informação e para poder passar essa informação adiante. Então, falando um pouquinho de forma prática, o primeiro passo é teste de Adams em casa, ou na escola, ou no pediatra, que é aquele teste que eu falei lá no início, da gente jogar as mãozinhas para frente, fazer o teste clínico. É de graça, é rápido e é eficiente. Então, ali a gente consegue ver qualquer tipo de início de desnível. Fez o teste de Adams, não deu nenhum desnível, daqui a um ano faz de novo. Em casa mesmo. Isso é um recado para os pais. Fez o teste de Adams, deu desnível, imediatamente para um especialista em escoliose. Se as pessoas não têm recursos, a gente tem que procurar um posto de saúde do SUS e falar que está com essa desconfiança e tentar o encaminhamento aí para um ortopedista, né? A partir do momento que você passa no médico, aí ele vai começar a pedir os exames necessários, né? Normalmente é o raio-x, é o exame de imagem mais comum aí para detectar a escoliose, para saber se você tem aí acima dos 10 graus, né? Que é o estabelecido aí como o início da escoliose, e qual é a sua situação em relação a isso. Vamos supor que foi o que a Edma falou. Tem escoliose, foi diagnosticada, e agora o que a gente faz? Aí depende muito de caso a caso, né? Depende desse grau, dessa imagem que o médico viu. Mas basicamente a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, é colete de fisioterapia com exercícios específicos. E aí, gente, é buscar uma equipe multidisciplinar que funcione, né? E a gente não está falando só de fisioterapeuta e médico, a gente está falando de psicólogo, a gente está falando, enfim, de nutricionista, porque a gente tem que se alimentar bem. Normalmente as meninas são muito magras que têm escoliose. Se você for daqui a pouco ter que passar por uma cirurgia, você tem que estar bem de saúde também. Então, a gente está falando aí de diversos profissionais que precisam estar envolvidos. Eu falo do psicólogo, né? Não é nem puxando para a sardinha para o meu lado, não. É porque a maioria das pessoas precisa, e não são só os adolescentes, são os pais dos adolescentes que precisam muito, porque a família toda fica perdida, né? E aí vem o apoio, aí vem o outro passo que eu queria dizer para vocês, né? Descobriu, precisa fazer colete, precisa fazer fisioterapia, vem o apoio da família. Aí vem o apoio familiar e psicológico, importantíssimo. Todos os pais precisam ajudar esse paciente, esse filho, essa filha, a encarar o uso do colete, porque ele é extremamente necessário, e a encarar a rotina de exercícios de fisioterapia, porque precisa de muita disciplina, tanto para o colete quanto para a fisioterapia. Então, se você não tem uma base familiar, se você não tem um apoio familiar, se a mãe fica mais preocupada e mais histérica do que o próprio paciente, isso vira uma neurose ali familiar e aquela coisa não funciona. Então, a gente precisa ter calma nessa hora, procurar ajuda, procurar rede de apoio, falar, bom, eu vou ajudar o meu filho, eu preciso ser madura nesse momento, eu preciso comandar a situação e vou ajudá-lo a passar por essa fase. Então, acho que é basicamente isso, assim, a gente acaba aí nessa questão do apoio familiar e psicológico, e aí se tiver que partir para uma cirurgia, aí a gente já começa a falar de enfermeiro, a gente já começa a falar de outros profissionais, um terapeuta ocupacional, enfim, a gente já começa a falar, então assim, a equipe multidisciplinar, todo o tratamento da escoliose, ela é extremamente importante e elas têm que se falar, porque o psicólogo tem que entender o que o fisioterapeuta está fazendo, para poder entender que aquela criança tem todos os dias que ter disciplina, então o psicólogo vai ajudar nessa disciplina, né, então os pais têm que estar muito envolvidos. Então, assim, é uma questão multidisciplinar mesmo.
São os complexos. Quanto mais ajuda, quanto mais oportunidades profissionais para te ajudar, melhor. Mas sim, Rafa, falar sobre escoliose para ela é muito fácil. Agora a gente entra nas perguntas mais difíceis do programa. Júlia, a gente tem 4 perguntas pessoais que a gente faz para todo convidado que vem aqui. A gente gostaria muito de saber as suas respostas. Agora, amplie seu olhar o máximo que você quiser, responda o que vier na sua cabeça, fique super à vontade. A primeira delas é: o que é saúde para você? Olha, saúde para mim é sinônimo de felicidade. Eu vou explicar rapidinho porque por eu ter tido várias passagens aí, né, não só por conta da escoliose, mas outros desafios que aconteceram na minha vida por hospitais médicos, né, minha vida inteira foi aí pautada em relação à saúde. Eu ter saúde, meus familiares, as pessoas que eu amo terem saúde, para mim é pura felicidade, porque eu sei o que é não ter a saúde por algumas coisas que eu já passei. Então, assim, a gente tá saudável, para mim é o primeiro pilar para ser feliz. Isso para mim, né? Esse é o meu principal valor, assim. Então, para mim, saúde é sinônimo de felicidade. Assim, uma experiência inesquecível que você teve. Não relacionada à escoliose, qualquer uma. Qualquer uma, você que escolhe. Ai, gente, eu vou ser clichê, mas é verdade. Meu filho, né? Minha gravidez, meu filho, ser mãe, não tem outra experiência mais incrível do que essa, com certeza. E era meu sonho, eu sempre tive um sonho muito grande de ser mãe. Boa. E você tem que convidar alguém que você não conhece, mas gostaria de conhecer, para viajar com você por um mês. Quem é essa pessoa e para onde você levaria ela? Eu vou entrar então um pouquinho de novo na escoliose, gente, desculpa, mas é porque por eu não conhecer, eu conheço só virtualmente, né, uma seguidora minha, a Kati, ela inclusive está passando agora pela cirurgia essa semana, ela foi para Brasília para operar, e ela já leu o meu primeiro livro mais de 10 vezes, e todas as vezes ela chora, todas as vezes, e ela me falou que o grande sonho dela é conhecer Londres e Paris, então eu escolheria a Kati para poder viajar comigo para Londres, que é a minha cidade do coração. Eu morei um ano em Londres, eu gostaria muito de apresentar para ela Londres e poder proporcionar esse sonho para ela, porque eu tive esse sonho, eu gostaria de proporcionar. E ela é tão querida, e eu sou tão feliz de ter ajudado, de a ter ajudado com o meu livro, sabe? Que eu acho que seria uma viagem incrível, assim, nós duas. A gente teria muita coisa para trocar. Que sorte da Kátia, hein? E qual é o hábito saudável, Júlia, que você mais se orgulha de ter? Ai, olha, um hábito que eu criei, que eu não tinha, que eu acho que hoje em dia eu tenho muito orgulho, que é acordar cedo. Eu, antigamente, final de semana, eu ia até 11 da manhã, meio-dia fácil. Eu acordava para trabalhar umas 8h30, 9 horas. Então, assim, hoje em dia, 6h30, eu tô acordada, 6 horas eu tô acordada, e assim, de forma natural. Eu aproveito muito mais meu fim de semana, aproveito muito mais o meu dia a dia durante a semana, né? Consigo produzir muito mais, me sinto muito mais disposta. Então, acho que foi um hábito que eu criei, que eu evoluí com ele e que eu me orgulho porque não foi uma coisa que eu nasci com isso. Eu realmente tive que me esforçar e aí eu consegui que hoje em dia eu tenho esse hábito de acordar cedo. Legal. E naturalmente ele acaba estando acompanhado de o hábito de dormir um pouco mais cedo também, né? Que é uma segunda coisa boa. Sim. Ou não? Com certeza. Sim, porque eu dormia bem mais tarde. Eu não dormia antes da meia-noite, 1h da manhã. E hoje em dia, assim, 9h30, 10, eu tô assim, já acabada, querendo cama. Acaba que algumas coisas no dia a dia, às vezes eu não consigo ir pra cama tão cedo como eu gostaria, porque eu tenho um filho de 14, e aí eu ajudo ele. Ele treina muito, ele é atleta de luta, então eu acabo ajudando ele na alimentação. Ele chega do treino essa hora, 9 e pouco. Então eu acabo ajudando ele ali com a parte toda da alimentação, mas minha vontade às 9 já era estar na cama. Mas eu acabo dormindo bem mais cedo do que antigamente, com certeza. E isso é um ótimo hábito, sem dúvida. Eu tenho um sono muito melhor hoje em dia. É um dos hábitos que eu mais gosto também, de dormir cedo e acordar cedo. A gente queria muito agradecer a sua participação, não tem dúvidas. O livro, gente, é leitura obrigatória, né? Claro, mas foi ótimo conhecer um pouquinho da sua história, foi ótimo entender o que é a escoliose, o que foi isso na sua vida e a questão técnica também disso tudo. Primeiro, eu queria muito agradecer a sua participação e segundo, eu queria te pedir onde é que a gente te encontra, as pessoas que estão ouvindo, que querem entrar em contato com você, seja presencial, online, você tem curso, além do livro, como é que as pessoas fazem? Eu que agradeço, meninas, Edma, Rafa, por esse espaço. É muito importante a gente poder falar sobre esse assunto. Vocês estão me dando a oportunidade, não só para mim, mas para milhões de pessoas que hoje em dia, né, no mundo inteiro sofrem com a escoliose, né, como a gente já conversou aqui ao longo desse tempinho. Então, eu que queria agradecer muito esse espaço para vocês. Vocês abriram aí um espaço para a gente falar de uma coisa muito importante que muita gente precisa. E aí, para me achar... a forma mais fácil é meu @juliabarroso.escoliose no Instagram.
Eu respondo todo mundo, absolutamente todas as DMs e todos os comentários, eu vejo todos eles no meu Instagram. Então, eu sou muito ativa nas redes sociais. E no meu site, www.ameninadacolunatorta.com, tem todos os meus contatos, inclusive meu WhatsApp, que as pessoas podem também entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp na parte de contato do site. São as duas formas que eu mais funciono, WhatsApp e Instagram. Boa. Muito obrigada, Júlia. Obrigada para quem chegou até aqui. Pessoal, por favor, você vai ajudar muito o nosso trabalho, o nosso talk e da Júlia. Se você compartilhar esse episódio com alguém que você goste, que conheça. Então, por favor, aperta a setinha, compartilha esse episódio e até a próxima. Valeu, galera. Até daqui a 15 dias. Valeu!